Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Ricardo, sou praticante de yoga há 8 anos e em 2018 eu realizei a certificação para me tornar instrutor de Hatha Yoga e desde então venho compartilhando as minhas práticas aqui com vocês. O objetivo desse vídeo é mostrar o poder que movimentos específicos combinados com exercícios respiratórios e meditação têm em acalmar a agitação da nossa mente, nos dá mais clareza mental e, consequentemente, melhorando o nosso estado de presença, né? Vivenciando o agora, o aqui e o agora, né? A vida é um eterno aqui e agora. E a nossa mente não vivencia o agora, ela está sempre no passado ou no futuro. Então, ao trazer atenção para o nosso corpo, a gente começa a estimular isso, nos tornarmos mais conscientes do agora, certo? E isso é o que ocorre durante a prática. A gente utiliza o corpo físico como um instrumento para manter a nossa atenção no agora, certo? Então o corpo funciona como um objeto, a respiração como uma âncora para nos manter aqui nesse momento, certo? Então vai ser uma prática bem tranquila, de até meia hora. Para você que está iniciando, inclusive, pode ter essa oportunidade, experimentar, né, essa oportunidade de sentir toda a leveza, toda a calma e tranquilidade que tem quando a gente respira profundo, abre as principais articulações do corpo e relaxa. Então você vai poder sentir isso ao final, essa leveza, essa calma, como se estivéssemos esvaziando todo o excesso de informação que a gente acumula na nossa cabeça, certo? Então a gente pode iniciar com as pernas cruzadas. Se essa postura não for uma postura confortável para você, pode separar as pernas aqui na frente, coloca almofadas aqui dos lados, tá? O importante é não ficar desconfortável, tá ok? Pode colocar as duas mãos sobre os joelhos, gira os ombros para trás, alinha bem a coluna e imagina um cabo invisível puxando o topo da cabeça lá para cima. Isso faz com que a nossa coluna fique bem alinhada, com que as vértebras se espacem lá atrás, com que as orelhas se afastem dos ombros. Aí a gente pode fechar os olhos gentilmente e começar a respirar profundo e lento. Inspirando, barriga para fora e expirando, barriga para dentro. Pode colocar as duas mãos na região abdominal e estimula a respiração pelo nariz. Inspirando, barriga para fora. Expirando, barriga para dentro. Relaxa a face, relaxa os olhos. E presta atenção na respiração. Inspirando, enchendo bem a barriga como se fosse um balão. E expirando, esvaziando tudo, colocando o umbigo lá para dentro, como se quisesse colar na coluna vertebral, lá atrás. Inspira, expira. Pode colocar os braços na linha dos ombros, ó, e continua com a respiração, ó. Inspirando, elevando os braços lá em cima, barriga para fora, expirando, descendo os braços, barriga para dentro. Inspira, sobe, expira, desce. Deixa a respiração comandar o movimento. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. Vai sentindo o movimento dos braços, o movimento dos ombros. E vai deixando a respiração mais rápida, junto com o movimento. Inspirando lá em cima, expirando, descendo. Inspira forçando, eleva os braços. Expira forçando, desce os braços. Vai devagarinho, de acordo com o teu ritmo, não precisa seguir a mesma velocidade que eu. Cada um tem um padrão de respiração. Então segue o teu ritmo, mas conecta o movimento com a respiração, inspirando e expirando.
Cuida para não tensionar a face, cuida para não tensionar os olhos, mantenha a coluna bem alinhada. Relaxa a mão sobre os joelhos, gira os ombros para trás, alinha a coluna, fecha os olhos e respira normalmente agora. Fica completamente imóvel e começa com o autoestudo, a autoobservação, começando pela face. Observa se os olhos estão bem relaxados, se a testa está bem relaxada. Vai descendo, tenta sentir a respiração natural, sem forçar, percebe se a respiração está mais curtinha, está mais lenta. Percebe se a mandíbula está relaxada. E os pensamentos vêm e vão. A gente tem que se tornar consciente disso e não deixar que nenhum deles nos distraia. Que nada externo nos distraia. Sente os ombros, sente o calor dos ombros, percebe como modificou. Sente os braços, sente a respiração. Observa como mudou a energia do início para cá. Percebe se os pensamentos se acalmaram. Percebe a coluna se está bem alinhada, sempre observando a postura. Pernas cruzadas. Observa os pés. E fica completamente imóvel. Sente o movimento que a respiração faz na região abdominal. Sente a presença dos sons ao teu redor. Desde a minha voz aqui até o som mais distante possível. E só observa. Aí a gente vai segurar os joelhos e iniciar girando o tronco, inspirando, expirando. Pode fechar os olhos e deixa a respiração conduzir o movimento. Inspira, expira, explorando bem, mantendo as pernas e o quadril bem aterrados contra o chão. Inspirando, expirando, sentindo o quadril, sentindo a bacia, a coluna lombar lá embaixo, lubrificando. Inspira, expira. Vai para o outro lado, muda a direção. Inspirando, expirando. Fecha os olhos, alinha bem a coluna, separa as orelhas dos ombros e o foco no movimento, foco na respiração. Percebe se tu não está distraído em algum pensamento, em algo externo e traz a tua atenção para o corpo, para o movimento. Inspira, expira. Aí parou no centro, alinha bem a coluna, separa as orelhas dos ombros, inspira, expira, girando o pescoço bem grande, bem redondo, inspirando, expirando. Mais uma vez deixando a respiração conduzir e curtindo o movimento, sentindo o pescoço lubrificar, como se fosse uma meditação ativa. Foca toda a tua atenção no teu corpo e conecta com a respiração. Aí muda a direção, vai para o outro lado, inspirando, expirando. E vai percebendo as diferentes sensações do corpo, do pescoço agora, lubrificando, ativando a circulação sanguínea. Inspira, expira. Aí para no centro, a gente vai inspirar, projetar o peito lá para frente, soltar a cabeça lá atrás, abrir o pescoço. Uma extensão da coluna, tá? Ó.
Estende, olha lá atrás. Expira. Arredonda a coluna, queixo no peito, olha lá em direção ao umbigo. Inspira, abre, expande. Expira. Fecha, arredonda. Então é o movimento oposto, ó. Inspira. Abre. Expira. Fecha. Inspirando. Expirando. Explora bem, sente a coluna alongando. Sente o corpo aquecendo. Aí a próxima vez que inspirar, elevar a cabeça lá em cima. A gente pode levar também os braços lá pro topo. E na expiração, deixa os braços caírem, ó, na linha das orelhas, ó. Lá na frente. Deixa as mãos tocarem no chão, caminha com a pontinha dos dedos, ó. Alonga bem os braços, observa as forças opostas. Da cintura para baixo, quadril aterrando com o chão. E da cintura para cima, ó, alongando lá na frente. Sente as costas. Aí a gente pode fazer 3 respirações profundas aqui. Inspirando pelo nariz, enchendo bem a barriga. E expirando, esvaziando bem pela boca, certo? Inspira. Sente a barriga tocar as pernas e expira. Profundo pela boca, esvaziando. Inspirando fundo pelo nariz e expirando fundo pela boca. Mais uma vez. Inspira. Expira. Aí devagarinho vem subindo com as mãos. Modifica aqui a posição das pernas, ó. Se a direita está na frente, coloca a direita atrás. Por exemplo, aqui a minha tá a direita na frente e a esquerda atrás. Agora eu vou colocar a esquerda na frente e a direita atrás, certo? Aí a gente vai inspirar mais uma vez, levar os braços lá em cima, como se quisesse tocar lá no topo. Expirou, desce, braços na linha dos ombros aqui, ó, lá na frente, palmas das mãos no chão, caminha com a pontinha dos dedos, aprofunda bem o alongamento, sente bem os braços longos, sente as costas alongando, sente as pernas. Aí a gente vai fazer 3 respirações profundas, inspirando pelo nariz, enchendo a barriga. E expirando pela boca. Então bem profundo. E bem lento. Explora bem a capacidade pulmonar. Enche bem os pulmões. E esvazia bem os pulmões. Aí devagarinho. Vai projetando o peito para frente, pode subir para os joelhos e entrar na postura dos 4 apoios, colocando as pernas na mesma linha do quadril, braços aqui na mesma linha dos ombros, certo? A gente vai alongar a coluna, inspirando, olhando lá em cima, jogando o quadril lá para trás, fazendo um arco na coluna e expirando, arredondando a coluna, quadril para dentro, olha em direção ao umbigo lá embaixo. Inspira. Abre, expande, expirou, umbigo para dentro, recolhe, fecha, inspirando, expirando, deixa a respiração conduzir e sente a coluna alongando, sente as vértebras, inspirando, expirando. Próxima vez que inspirar, pode levar o braço direito lá em cima, ó. Olha em direção ao polegar direito. Expira, retorna o braço, cruza ele por trás do braço esquerdo aqui, ó. Estende todo o braço direito no chão. Se tiver confortável, lateral direita da cabeça no chão. Inspira, lá em cima, torce a coluna, olha em direção ao polegar direito lá no topo. Expirou. Braço por trás do braço esquerdo, estende no chão, lateral da cabeça no chão. Inspira, sobe. Expira, desce. Deixa a respiração conduzir o movimento. Inspirando, abrindo. Expirando, descendo. Inspira. Expira. Próxima vez que descer,
Mantém o braço e observa a ação física do corpo. Sente o alongamento do ombro, sente a coluna torcendo. Sente sempre o corpo, observando tudo que está sendo ativado naquele momento. E respira sempre fundo para abrir espaço. Aí inspirou, vem para o centro, agora o braço esquerdo. Inspira, braço esquerdo lá em cima, como se quisesse tocar no topo. Expirou, desce, braço esquerdo por trás do braço direito. Aí estende o braço, lateral esquerdo da cabeça no chão. Inspirando, lá em cima, olha em direção ao polegar esquerdo. Expira, desce. Inspira lá em cima, expira lá embaixo. Deixa a respiração conduzir o movimento. Se a respiração não está com movimento, é porque tu já está distraído, está pensando em outra coisa. Então pare e inicia de novo. Inspirando lá em cima, expirando lá embaixo. Próxima vez que for lá embaixo, mantém. Sente o alongamento no braço esquerdo, no ombro. Sente a coluna alongando. Passa um olhar por todas as partes. Aí devagarinho, vem subindo para os 4 apoios. E agora a gente vai começar com a perna direita, ó, abrindo o quadril, ó, inspirando, expirando. Inspira, sobe, expira, desce. Explora bem o movimento. E mais uma vez a respiração conduzindo. Sente as virilhas, sente a musculatura do quadril. Aí muda a direção, muda o sentido, ó. Inspira, expira, inspira, expira. Aí inspirou, joga a perna lá em cima, ó. Separa as orelhas dos ombros, olha lá no teto. Expira, joelho em direção ao queixo, umbigo para dentro. Inspirando lá em cima, estende a coluna. Expirando, fecha, joelho direito em direção ao queixo. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspirando, expirando. Próxima vez que fechar, joelho em direção ao queixo, mantém. Sente o abdômen ativo, esquentando, energizando. Aí uma inspiração profunda. E na expiração, solta a perna direita no chão. Agora a perna esquerda. Inspira, sobe. Expira, desce. Sentindo a virilha, sentindo a musculatura da parte interna da perna. Explora bem o movimento, abre bem o quadril. Inspirando, expirando. Muda a direção, muda o sentido. Ó. Inspira, abre. Expira, fecha. Fazendo um movimento circular. Ó. Explora bem o movimento. Cria mobilidade no teu corpo, certo? Inspira. Expira. Agora muda. Ó. Inspirou. Lá em cima, ó, como se quisesse tocar lá no topo. Separa as orelhas dos ombros, olha lá pra cima. Expirou, queixo no peito. Inspira. Sobe lá em cima. Expirou. Fecha. Respiração conduzindo. Inspira, abre. Expira, fecha. Inspirando. Expirando. Próxima vez que o joelho vier em direção ao queixo, mantém. Coloca o umbigo para dentro, contrai bem o abdômen e sente o calor aumentando no teu corpo. Uma inspiração profunda e na expiração solta os joelhos no chão, alonga os braços lá na frente, ó, cabeça no chão. Pode inspirar pelo nariz, enchendo bem a barriga. E expirar pela boca, relaxando bem, esvaziando, deixando o corpo como se estivesse dissolvendo na postura. E sente as forças no teu corpo. Percebe o que mudou do início para o agora. Quadril. Manter a atenção. Como se a gente estivesse esvaziando todo o excesso de informação que a gente tem. Vamos gerando
preocupações, origem na mente, no excesso de informação na mente, insônia, gastrite. Movimentar, de respirar. Observa. Percebe se a tua respiração modificou. Frente. Ativa bem as mãos contra o chão, ó. Aí a gente vai elevar o quadril, ativar dedos dos pés lá atrás, ó. Vamos entrar na postura do cachorro olhando para baixo, certo? Então funciona da seguinte forma: levamos o quadril lá em cima, alongando bem a coluna, alonga os braços, alonga as pernas, o olhar fica em direção aos tornozelos lá atrás, certo? É como se fosse um V de cabeça para baixo. Sente bem a postura, respira fundo, e é uma postura para restaurar, para descansar. Então alonga bem o quadril lá em cima, dessa forma, equilibrando o peso do corpo entre as pernas e os braços. Respira profundo. Aí a gente vai inspirar, caminhando em direção às mãos, devagarinho. Alinhamos a coluna, inspiramos, e na expiração podemos segurar os tornozelos aqui, ó, e dissolver a cabeça entre os joelhos. Olha lá atrás. Solta o topo da cabeça contra o chão. Aí inspira, fazendo uma varredura lateral, abrindo os braços, abrindo as mãos, indo até lá em cima, ó, abrindo o peito, abrindo o pescoço, soltando a cabeça lá atrás. E expiramos, descemos até lá embaixo, colocando a cabeça entre os joelhos, olhando lá atrás. Inspira. No movimento de liberdade, se abrindo para o novo. Expirou. Desce tudo, desapego, cabeça entre os joelhos. Inspira. Grande, abre, olha lá atrás. Expirou. Desce tudo, cabeça entre os joelhos. Aí daqui a gente vai inspirar, ó. Alinhar a coluna, e na expiração, palmas das mãos no chão, perna esquerda lá atrás, perna direita lá atrás, prancha alta. Se fica muito desafio nessa postura aqui para você, pode colocar os joelhos no chão, certo? Aí a gente vai inspirar, ó, joga o corpo lá para frente, cotovelos para trás e desce, expirando, peito dos pés no chão. Inspira, separa as orelhas das ombros, ó, ativa bem a musculatura do quadril. Inspira aqui, e na expiração ativa os pés lá atrás, ó, 4 apoios. Estica as pernas, estica os braços, cachorro olhando para baixo. Joga bem o quadril lá pro topo, alonga bem as pernas, cabeça entre os braços, olhando em direção aos tornozelos. Aí inspira, caminhando em direção às mãos, alinha a coluna, pontinha dos dedos no chão. Expirou, dissolve a cabeça entre os joelhos, olha lá atrás. Inspira, varredura lateral, ó, abrindo os braços, abrindo os peitos, jogando a cabeça lá atrás. Expirou, mãos em namastê no centro. Mais uma. Inspira, abre. Expira, fecha a cabeça entre os joelhos. Inspira, alinha a coluna. Expirou, palmas das mãos no chão, perna esquerda lá atrás, perna direita lá atrás. Pode deixar os joelhos no chão se quiser. Inspira lá na frente, expira, desce. Peito dos pés no chão. Inspirou, olha lá em cima. Expira, ativa dedos dos pés lá atrás, alonga os braços, alonga as pernas. Cachorro olhando para baixo. Joga bem o quadril lá para cima. Respira bem profundo. Aí devagarinho, vem caminhando em direção às mãos. Pode colocar o pé direito, lado de fora da mão direita, e pé esquerdo, lado de fora da mão esquerda. Os braços, as pernas para fora, pés apontando na diagonal, certo? Aí joga o quadril lá embaixo, ó.
separando os joelhos com os cotovelos, alinhando a coluna, mãos em namastê no centro. Não deixa que a coluna arredonde dessa forma aqui, certo? Joga bem o quadril lá para baixo, aí cresce com a coluna, certo? Como se tivesse um cabo invisível puxando o topo da cabeça lá pro topo. Os cotovelos aqui ajudam a separar os joelhos. Aí a gente vai inspirar, alonga as pernas, eleva os braços lá em cima. Expirou? Desce, separando os joelhos, coluna alinhada, peito para cima. Inspirando, expirando. Deixa a respiração conduzir. Inspira, cresce. Expira, desce. Inspirando, expirando. Inspira, sobe. Expira, desce. Próxima vez que descer, mantém. Separa bem os joelhos, alinha a coluna, separa as orelhas dos ombros, sente a postura, sente o quadril abrindo, sente os pés bem aterrados no chão, sente o calor aumentando. Uma inspiração profunda e na expiração, solta as pernas no chão. Relaxa, descansa e não se distrai. Sente as diferenças no teu corpo, pode fechar os olhos, percebe se as pernas aqueceram, percebe o batimento cardíaco. Só observa, só sente o teu corpo, sem criar nenhum significado, sem criar nenhum julgamento, só observando. Silenciando agora a mente e só sentindo. Racionalizando menos e sentindo mais. Aí joga os braços bem lá para trás, ó. Solta, gira os ombros para trás, abre o peito e solta a cabeça lá atrás, ó, abrindo o pescoço. Inspirando fundo, enchendo o peito, enchendo os pulmões, elevando o peito lá em cima e expirando tudo pela boca. Inspira profundo pelo nariz. Expira profundo pela boca. Mais uma. Inspira profundo pelo nariz. Expira profundo pela boca. Aí pode descer para os cotovelos devagarinho, ó. E deitar as costas no chão. Segura os joelhos, traz em direção ao peito. Inspira de um lado, expira do outro, fazendo uma massagem na coluna, inspirando de um lado, expirando do outro e relaxando, descansando bem. Inspira, expira. Aí separa os braços, ó, na linha dos ombros e deixa as pernas continuarem o movimento, ó. Inspira de um lado, expira do outro. Pernas flexionadas, alongando bem a coluna lombar. Aí parou no centro, eleva as pernas lá em cima, ó. Estica bem as pernas lá em cima e os braços acima da cabeça. Aí a gente vai inspirar aqui e na expiração eleva os braços, eleva os ombros, eleva a cabeça, ó. Dedos das mãos, tenta tocar os dedos dos pés. Inspira. Desce lá atrás, expirou, lá em cima, inspirando, expirando, ativa bem o abdômen, inspira, desce, expira, sobe, inspirando, expirando, inspira, desce, expira, sobe. Próxima vez que subir lá em cima, mantém, ativa bem o abdômen, braços, ombros, cabeça fora do chão, somente a coluna em contato com o chão, sente o calor aumentando, sente a resistência do teu corpo. Aí uma inspiração profunda e na respiração devagarinho desce a cabeça, desce os ombros, mantém os braços lá em cima e as pernas e dá uma chacoalhada nas mãos, nos pés, nas pernas,
nos braços. Balança bem, ó, sacode bem, balança bem o corpo. Aí uma inspiração profunda. E na expiração, solta todo o corpo contra o chão. Palmas das mãos apontando para o teto. Olhos fechados. E fica completamente imóvel. Como se teu corpo estivesse flutuando agora. Passa um olhar do topo da cabeça até os dedos dos pés. Tenta sentir cada partezinha do teu corpo. Observa o que mudou do início para cá. Percebe os pés, tornozelos, calcanhares, passando o olhar detalhado em cada partezinha, canelas, panturrilhas, e observa como o corpo ainda está vibrando, mesmo parado, o corpo ainda vibra. E para sentir isso, a gente tem que prestar toda a atenção no nosso corpo, centralizar a atenção, né? Sente as pernas, parte de cima, parte de trás, quadril, abdômen, o movimento que a respiração faz no corpo. Sente a coluna vertebral, tenta sentir o batimento cardíaco. Sente o teu corpo, ombros, pescoço, braços, mãos, face. Tu pode repetir para ti mentalmente: eu estou completamente em paz. Eu estou completamente em paz. E à medida que tu vai repetindo isso para ti, tu vai se sentindo mais leve, mais calmo, mais tranquilo. Eu estou completamente em paz. Vai devagarinho, vai mexendo os dedos das mãos, dedos dos pés. Pode dar uma alongada nos braços, pode dar uma alongada nas pernas. Alonga bem, espreguiça bem. Pode girar para um lado, girar para o outro. Atende o que teu corpo está te pedindo. E não se distrai, fica no teu corpo, com as sensações, com as diferenças. Aí gira pro lado esquerdo, pode deitar sobre as duas mãos juntas. Devagarinho, vai subindo para nossa postura de meditação final. Pernas cruzadas, gira os ombros para trás, alinha a coluna. Pode colocar as duas mãos em namastê no centro. Relaxa bem os olhos. Coloca o foco nesse ponto entre as sobrancelhas, bem no meio da testa. Relaxa bem a testa e aprofunda o olhar nessa escuridão dos olhos fechados. Sente a respiração natural e percebe o estado de paz, de tranquilidade, de serenidade que a gente criou internamente. Esse é o nosso estado natural de ser. Paz, tranquilidade, leveza.
E através da agitação do nosso dia a dia, preocupações, ansiedades, medos, a gente acaba tensionando a mente, tensionando o corpo. Então agora a gente faz o caminho inverso, através do corpo a gente chega na mente e relaxa ambos ao final. Só sente a coluna, sente as pernas, sente a respiração. Aí a gente vai finalizar vocalizando uma vez o mantra OM, certo? Sente o teu corpo vibrar ao som do mantra OM. Inspira bem profundo. Esfrega as mãos, sente a energia do teu corpo, sente o teu calor, sente a tua força, sente a tua energia. Esfrega bem, mantenha a coluna alinhada, mantenha a face relaxada. Energizou bem? Espalha agora essa energia pelo teu rosto, sentindo o toque das tuas mãos sobre a tua pele. Espalha pela cabeça, pelas orelhas, pelo pescoço, agradecendo por esse corpo perfeito, esse corpo saudável. Espalha por todas as partes, te aprecia, te toca. Agradece a ti mesmo ter dedicado esse tempo de amor próprio, de autocuidado contigo mesmo. Pode colocar as duas mãos em Namastê no centro. Uma inspiração profunda. E na expiração lá na frente, Namastê. Gratidão, pessoal, a todos que participaram. Espero que tenham gostado. Deixe o seu comentário aqui embaixo, me dando feedback para eu melhorar para as próximas práticas, tá certo? Não se esquece de se inscrever no canal, toda semana vou postar práticas como essa aqui e nos vemos na próxima. Até mais!